Amém? Todos acharam? Colossenses 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 4. Amém? Está escrito assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Promessa maravilhosa, né, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus maravilhoso, nós queremos mais uma vez, ó Deus, te dar graça. E te agradecemos pela tua palavra que foi lida nessa noite. Te agradecemos, ó Deus amado, pela oportunidade que nós temos de expor a tua palavra, de ouvirmos, ó Deus, e de aprendermos mais de ti, Senhor Jesus. Nosso desejo hoje é que o Senhor transforme os nossos corações, ó Deus. Faça com que nós aprendamos um pouco mais de ti, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito nos conduza. Que o teu Espírito, ó Deus, abra e quebrante os nossos corações nessa noite. E que haja mudança de vida em nós, ó Pai, para que nós possamos produzir frutos para ti. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, carta aos Colossenses aqui, que Paulo escreve. A gente leu aqui o capítulo 3. Eu gostaria de voltar um pouco aqui até o capítulo 1, só para nós embasarmos um pouco essa questão onde nós lemos aqui, né? E quando nós vamos olhar para a carta de Colossenses, nós vemos mais ou menos o padrão que o apóstolo Paulo segue na maioria de suas cartas, né? Ele começa ali com a saudação dele, direcionando a carta, né, a quem ele está enviando essa carta, e ele, logo após isso, ele expressa, né, ações de graças, ele expressa orações por essa igreja, ele expressa ali muitas vezes a alegria dele, né, como é o caso aqui também dos Colossenses. Às vezes ele não expressa tanta alegria, às vezes ele exorta, né, a igreja: nisso não vos louvo, né, como nós vemos em algumas cartas, quando a igreja não está, quando há algo de errado ali naquela igreja. E ele faz a mesma coisa aqui em Colossenses, né? Ele vai começar com a saudação, ele dá ações de graças, e o apóstolo Paulo, ele vem então com a carga teológica de doutrina tremenda aqui, e ele começa a falar sobre a suficiência de Cristo. Então ele começa a falar sobre a obra de Cristo e sobre a pessoa de Cristo em si. E os ensinamentos que Paulo traz para nós nessa carta, meus irmãos, é maravilhoso demais. A gente consegue, olhando para a carta aos Colossenses, olhando para esses ensinamentos aqui que Paulo traz a respeito de Cristo, ter uma mente um pouco mais moldada em relação a nós entendermos o senhorio de Cristo, em relação a nós entendermos quem é Cristo. Porque o que nós vemos, o que nós aprendemos em boa parte das nossas vidas, nós aprendemos sobre um Cristo que ele é um homem qualquer, né? Ele é um filósofo, ou ele é um grande pensador qualquer. E nós temos que ter em mente, meus irmãos, e muito bem moldado isso nos nossos corações, a pessoa de Cristo, quem Cristo realmente é. E aí Paulo, ele vem explicando isso, falando sobre o senhorio e a majestade de Cristo. E então ele começa a parte prática, que foi onde nós lemos a partir do capítulo 3, ele vai começar ali a parte prática, né, para essa igreja de Colossenses. Então, quando nós vamos lá para o capítulo 1, se você puder deixar sua Bíblia aberta. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai começar aqui, né, se apresentando,
e ele sempre ressalta que ele é apóstolo por vontade de Deus. Ele não tem um apostolado estabelecido por homens. O apostolado do apóstolo Paulo foi estabelecido pelo próprio Cristo. E no versículo 2 ele diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então vejamos aqui, meus irmãos, para quem que o apóstolo Paulo está direcionando estes ensinamentos e essa carta? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ele está direcionando essa carta para os santos irmãos fiéis em Cristo da igreja de Colossos. Mas, obviamente, nós devemos nos colocar nessa posição aqui, para quem Paulo está enviando, para quem Paulo está escrevendo essa carta aqui, né? Nós somos santos no sentido de que nós somos separados, né? Como igreja de Deus, nós somos separados para Cristo. É óbvio que nós continuamos muitas vezes caindo em pecados, mas essa palavra santos aqui não significa que nós andamos já em perfeição, mas sim que nós somos os separados de Deus. Portanto, a gente tem que levar isso aqui em consideração para esses ensinamentos serem aplicados nas nossas vidas, né? E aí o apóstolo Paulo segue aqui, quando ele vai dar ação de graças, e olha o que ele fala a partir do versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Agora olha o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Olha que maravilhoso isso que Paulo fala aqui. Ele dá graças a Deus pelos frutos que aquela igreja ali está gerando. E ele diz que esses frutos, esses bons frutos que aquela igreja de Colossos está gerando, é por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Nós já vamos falar sobre isso quando nós chegarmos lá no capítulo 3. E isso aqui é maravilhoso demais, meus irmãos. Nós temos aplicações maravilhosas para as nossas vidas quando nós temos a nossa vida baseada, a nossa vida influenciada pela esperança que nós temos em Cristo. Vamos lá, a partir do versículo 13 do capítulo 1, Paulo ele começa aqui então, como eu falei, a doutrina maravilhosa sobre a pessoa de Cristo. E aí ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os irmãos lembram de Filipenses ou de Efésios 2? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A obra de Cristo é essa. Ele vem como homem, ele morre pelos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, e ele nos liberta. É de Deus para o homem a obra de salvação. Então, ele nos libertou do império das trevas, porque nós estávamos, aqui é muito claro isso, o fato de nós estarmos debaixo de um império das trevas, é justamente isso. Pelo fato de que nós estávamos mortos, e aí a gente tem que lembrar o que causou essa morte nas nossas vidas, o que causou essa morte espiritual, que é o pecado. Pelo fato de que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e nós estávamos debaixo desse império, esse império das trevas, que Paulo vai falar aqui. Então vem Cristo e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Antes, nós estávamos em um cenário em que nós estávamos debaixo da ira de Deus, e agora nós estamos debaixo do amor de Deus, por causa do Filho de Deus. E aí ele fala, no qual nós temos a redenção e a remissão
dos nossos pecados. Redenção é salvação. Remissão dos pecados, nós podemos saber que é o perdão dos pecados, né? E aí ele começa aqui a falar sobre a pessoa em si de Cristo. Ele começa a descrever aqui, por revelação divina, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso demais, irmãos. Vamos ver o versículo 15. Olha o que está escrito aí. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? Cristo é a manifestação física de um Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Ele é a forma inteligível, é uma forma inteligível para nós de conhecermos a Deus. Cristo é a manifestação, a revelação de Deus para a sua criação. É a forma como Deus escolheu revelar-se de forma perfeita para a sua criação. É através de Cristo. Por isso que ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Cristo, a gente consegue enxergar todas as coisas. E é por isso que ele segue no versículo 16 dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E é aqui, irmãos, que a gente precisa prestar atenção num texto como esse, para que nós apaguemos por completo uma imagem deturpada de Cristo nos nossos corações e a gente consiga enxergar todas as vezes o Cristo glorioso e majestoso que esse texto aqui está descrevendo. Meus irmãos, olha para isso aqui. Nele foram criadas todas as coisas. Alguém, Gilvanzão, está com a Bíblia aí, por favor, lê aí Isaías 40, 12. Pode procurar aí, segura só um pouquinho que aí eu te falo. Eu estava vendo essa semana um daqueles Reels, né, do Instagram, e era uma página que é dedicada a falar sobre questões de astrologia, né, do espaço e tudo mais. E aí lá eles estavam apresentando alguns dados, né, falando sobre as estrelas, a distância falando sobre a velocidade da luz, essas coisas assim. E aí a velocidade da luz, ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, um segundo, 300 mil quilômetros a luz percorre. Se você, nessa velocidade, em um segundo, você consegue dar 7 voltas ao redor do nosso planeta. 300 mil quilômetros por segundo, você dá 7 voltas em um segundo no planeta Terra. Para chegar ao Sol, você levaria 8 minutos. Para chegar daqui onde nós estamos até o Sol, você levaria 8 minutos viajando na velocidade da luz. Aí eles vão falando, né? Para chegar em Marte, você levaria 30 minutos para chegar em Marte. Até que eles chegam, e eles vão crescendo, até que eles chegam na próxima galáxia, uma das galáxias que estão mais próximas da gente, que é a galáxia de Andrômeda. E nós levaríamos nada mais, nada menos do que 8 milhões de anos viajando na velocidade da luz para a gente chegar na galáxia mais próxima da nossa galáxia. E aí quando você expande um pouco mais aquela visão ali, você vê infinitos números, não de estrelas, mas de galáxias, né? Gilvanzão, lê por gentileza aí Isaías 40, 12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os seus dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Amém. Olha o que esse texto de Isaías diz aqui, meus irmãos. Quem foi que mediu os céus com os dedos?
Isso aqui ele está falando de Jesus Cristo, meus irmãos. O mesmo Jesus que desceu aqui na terra é esse Jesus aqui, que criou todas as coisas. Foi nele que foram criadas todas as coisas. Quem mediu os céus a palmos? Essa é a grandeza do nosso Deus. Essa é a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é, meus irmãos, um Deus que está lá no céu, igual a gente vê em filmes e quase todas as representações de Hollywood sobre Deus. Você sempre vai ver um homenzinho de branco que ele tem alguns poderes. Ele tem uns poderzinhos, né? É como se fosse um super-herói qualquer, ainda piorado, né? Porque sempre é um cara assim, que ele é aquele cara meio bobinho, meio... Ele está cansado de ser Deus, né? E aí entrega o senhorio para outra pessoa. E, meus irmãos, Jesus Cristo, meus irmãos, ele é aquele que mede os céus, toda essa grandeza que nós enxergamos, que nós conseguimos enxergar, fora aquilo que nós não conseguimos enxergar. Tudo isso ele mede com os palmos. Ele criou todas as coisas. Ele estava no início de todas as coisas, quando Deus estabeleceu todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis. Agora vejam bem, meus irmãos, esse Deus, ele não ficou longe de nós. Nosso Senhor Jesus, ele não foi um Deus que se manteve longe de nós, mas ele se desfez de tudo isso, ele se desposou de toda essa glória. Ele se desposou de toda essa glória e desceu aqui, com 2 pernas, com 2 braços, 2 olhos, um coração batendo para ele poder respirar, o pulmão funcionando para ele poder respirar, um corpo como o nosso, e ele viveu uma vida como a nossa, em absoluta perfeição, para no final ele morrer naquela cruz, e para que nós, crendo nele, tenhamos o perdão dos nossos pecados. E isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Agora, eu peço para os irmãos que nós tenhamos em mente esse senhorio do nosso Senhor Jesus. Jesus não é aquela imagem triste de um homem frágil. Não, Jesus é o símbolo da virilidade. Jesus é o símbolo da masculinidade para os homens. Jesus, ele é a base da feminilidade para as mulheres. Para que nós possamos cumprir os nossos papéis como homem, como mulher, nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós falharmos em olhar para Jesus Cristo com os olhos certos, se nós falharmos em olhar para Jesus Cristo como ele realmente é, aí, meus irmãos, a gente vai desbandar em muitos e muitos erros. Amém? E aí ele continua falando aqui no verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Isso aqui é interessante. Ele é o primogênito dentre os mortos. Os irmãos lembram quem foi o primeiro a ressuscitar aqui nessa terra? Aí talvez os irmãos digam, foi Lázaro ou a filha de Jairo? Ok, essas pessoas também ressuscitaram, mas quem ressuscitou com o corpo glorificado em primeiro foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que ressuscitaram antes de Jesus Cristo, elas morreram. Elas voltaram a conhecer a morte. O nosso Senhor Jesus, ele tem a primazia da ressurreição. E é isso que esse texto aqui está dizendo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, ele sustenta todas as coisas. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas.
Amém? Meus irmãos, vamos andar aqui agora. Esse texto, o capítulo 1 e o capítulo 2, ele está repleto de doutrinas extremamente profundas sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos tempo de olhar tudo de forma expositiva, sequencial. Eu gostaria de chegar aqui com os irmãos no texto que nós lemos, no capítulo 3, que está escrito assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui Paulo, como eu falei anteriormente, ele inicia então a prática. Ele inicia então a prática dessa doutrina. Então ele fala assim: portanto, ou seja, por causa de todas essas coisas que vocês estão aprendendo, por causa de todas essas coisas aqui, por causa de tudo isso que Cristo é, então, se vocês foram ressuscitados, né, juntamente com Cristo, e esse se aqui não é estabelecendo uma dúvida, né, tipo assim, se é que vocês foram ressuscitados, mas esse se aqui é no sentido de, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e aí ele vai nos ensinar essa prática aqui, ó: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. O que é buscar as coisas do alto, meus amados? Nós vemos, eu mesmo, do lugar de onde eu vim, eu via uma interpretação um pouco errônea disso aqui, né? Porque as pessoas falavam o seguinte: para você buscar, já que você é cristão agora, então você precisa abandonar tudo que você tem. Você só vai ser um cristão de verdade se você abrir mão de absolutamente toda a sua vida, né? E você buscar as coisas de Deus, você servir a Deus. E aí, no entendimento errôneo, servir a Deus é você estar 24 horas praticamente dentro da igreja, ou você ir para uma missão. E isso é um entendimento errado desse ensinamento aqui. Quando Paulo nos ensina a buscar as coisas lá do alto, meus irmãos, ele não está falando aqui que nós devemos esquecer nossas contas que nós temos para pagar. Nós devemos esquecer o buscar de um plano de saúde, talvez, ou um emprego melhor, ou um salário melhor, né? Ele não está falando disso. Mas ele está falando que a nossa vida aqui na Terra, ela tem que ser completamente influenciada pelas coisas do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas coisas do alto. A vida que nós vivemos aqui nessa Terra, ela precisa ser influenciada diretamente pelo nosso Senhor Jesus. E aí quando nós vemos esse ensinamento aqui sendo ensinado de forma errada, aí nós vemos as pessoas abandonando a família para ir para uma missão. Aí nós vemos pastores que passam 24 horas dentro da igreja e você vai olhar para a família dele, está completamente destruída. Nós vemos irmãos seguindo o mesmo exemplo dos pastores. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, meus irmãos, porque o que é nós vivermos a nossa vida com essa realidade aqui de Cristo, com a realidade que nós acabamos de entender? Como que nós podemos viver a nossa vida buscando as coisas lá do alto? Buscando as coisas lá do alto. E é muito simples, meus irmãos. Paulo, aqui nos próximos versículos, a partir do versículo 5, ele vai começar a dar as instruções daquilo que nós devemos evitar, e a partir do versículo 12 ele vai dar as instruções daquilo que nós devemos buscar. Meus irmãos, se você é um advogado, faça o seu trabalho da melhor forma possível para a glória de Deus. Se você presta um serviço,
preste esse serviço da melhor forma possível para a glória de Deus. Se você vende um produto, venda o melhor produto com um preço justo para a glória de Deus. Não tem segredo aqui. Não tem segredo aqui em você viver para a glória de Deus. Viva honestamente, meu irmão. Viva uma vida considerando, olha isso, viva uma vida considerando a existência de Deus. E veja, muitas vezes a gente deixa de considerar, principalmente quando a gente cai em algum pecado. Você pode ver que anteriormente você estava vivendo uma vida onde você não estava considerando a Deus de verdade no seu coração. Quando nós olhamos para essa realidade que nós acabamos de ver, de quem é Cristo, se essa verdade for realmente uma realidade bem firmada nos nossos corações, meus irmãos, a gente vai viver de fato considerando Deus como se Ele existisse, como Ele sendo aquele que existe. E a gente precisa, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Porque muitas vezes a gente vive como se Deus não existisse. Muitas atitudes que nós tomamos, a gente toma de forma desleixada, porque parece que por um minuto a gente esquece que Deus está ali. A gente esquece, antes de falar alguma coisa, que o Senhor está nos vendo. A gente esquece, antes de nós fazermos alguma coisa que ninguém está vendo, mas Deus está ali. A gente esquece disso. A gente esquece da supremacia de Cristo, de tudo que Cristo é e de tudo que Cristo fez por nós. E é isso que nós precisamos manter vivo em nossos corações, em todos os momentos, buscando as coisas lá do alto. Ora, como que um pai de família vai buscar as coisas lá do alto? Como que um pai de família vai fazer isso? Meu irmão, ensine seus filhos o reino de Deus, inculque a palavra de Deus na mente, no coração dos seus filhos, cuide bem da sua esposa, sustente sua família, seja responsável. Seja responsável. Se você cuidar da sua família, você cuidando da sua família, você está fazendo muito mais do que muitos milionários, pessoas extremamente bem-sucedidas por aí. Você vai estar fazendo muito mais se você cuidar da sua família de forma bíblica. Você estará buscando as coisas lá do alto. E aí nós vemos também Paulo nos ensinando como nós devemos pensar, a conformar as nossas mentes, né? E ele diz aqui: pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, é justamente o que eu acabei de falar. É nós estarmos o tempo inteiro considerando as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. É nós estarmos o tempo inteiro nos lembrando de quem é o nosso Senhor Jesus, nos lembrando da obra de salvação que Ele fez em nossas vidas. É nós estarmos ocupando a nossa mente com as coisas de Deus, em conhecendo o nosso Senhor Jesus. Veja, não tem como nós vivermos dessa forma aqui sem nós conhecermos ao nosso Deus. Como que nós vamos conhecer a Jesus? Como que Ele se revelou para a sua igreja? Está tudo aqui, ó. Veja que maravilha isso aqui, meus irmãos. Esse mesmo Deus que tem poder infinito, esse mesmo Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é infinitamente maior do que nós conseguimos sequer imaginar, Ele se revela para nós em pouquíssimas palavras. Pouquíssimas palavras. Se nós considerarmos quantas palavras tem aqui, neste livro, na Bíblia, e nós entendermos que o Senhor se revelou para nós através desse livro aqui. Eu estava até vendo um reel também do Paul Washer essa semana, ele falando o seguinte: a gente não gasta tempo suficiente
na palavra de Deus. A gente não gasta tempo suficiente meditando na palavra do nosso Deus. E aí ele fala assim, imagina só, se uma pessoa chegasse para você agora e falasse, olha, eu tenho uma vaga de emprego para você aqui na minha empresa, a gente está pagando 50 mil reais por mês, mas eu quero dar essa vaga de emprego para você, tem que ser para você. Você ia aceitar? 50 mil reais por mês, plano de saúde, tudo que tem direito. Alguém ia recusar um emprego desses? Eu acho que não. Mas aí ele fala assim, mas a única coisa que você precisa fazer é isso aqui, ó. Aí pega um calhamaço, um manual da empresa. Você precisa decorar isso aqui em 1 ano. Só isso você precisa fazer. A única exigência para você ocupar esse cargo aqui é você decorar esse manual. Será que a gente não se empenharia com cada tempo em que nós estivéssemos acordados, cada tempinho que a gente tivesse, será que a gente não ia abrir esse manual e fazer de tudo para a gente conseguir decorar, para a gente conseguir aprender tudo que está ali direitinho, para a gente alcançar então, né, a maravilha que seria um emprego desse? Pois, meus irmãos, Deus deixou algo muito mais valioso para nós, e a promessa dele é muito mais grandiosa do que um emprego de 50 mil reais por mês. Promessa que o Senhor Jesus tem para nós, meus irmãos, nós já vamos ver aqui, é muito maior, é muito maior. E é justamente quando nós tiramos os nossos olhos dessa promessa, quando nós tiramos os nossos olhos de quem Cristo é, daquilo que nos aguarda lá no alto, daquilo que nos aguarda quando todas as coisas tiverem um fim, quando o nosso Senhor Jesus chegar aqui, é justamente nós tirarmos os olhos disso que nos faz desviar para tudo quanto é podridão dos nossos corações. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém? Meus irmãos, olha o que esse texto está dizendo. Aqui é uma promessa. Aqui é uma promessa maravilhosa do nosso Senhor Jesus para nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, olha o que Deus está falando aqui nessa palavra. Quando Cristo vier, quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Cristo. Nós também seremos glorificados com Cristo. Da mesma forma que o corpo dele foi glorificado, o nosso corpo será glorificado. E nós iremos reinar com Cristo eternamente, em um lugar onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em um lugar onde só haverá alegria e gozo pleno eternamente. Agora, os prazeres que estão em Cristo, meus irmãos, não são apenas prazeres, eles são prazeres infindáveis. Eles são prazeres infindáveis. Não é como um prazer que nós temos aqui, que logo ele acaba. Ou que, mesmo que ele não acabe, a gente enjoa. São prazeres infindáveis. Ou seja, ele não acaba e ele é renovado. Ele é renovado. E quando você pensa que ele vai acabar, não, ele é renovado de eternidade a eternidade. E nós não conseguimos sequer conceber com a nossa mente, que é extremamente limitada, o quão maravilhoso será quando Cristo vier e se manifestar e realizar todas essas promessas para as nossas vidas. É isso aqui que é estar pensando nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, meus irmãos, é exatamente você viver considerando essa realidade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Amém, meus amados? Que o Senhor possa nos ajudar a estabelecermos isso nos nossos corações, a guardarmos, né, esses ensinamentos nos nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.
Ó Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Pai amado. Te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso demais, ó Pai. Senhor, nos ajuda, ó Deus. Senhor, nos ajude a olharmos para Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a olharmos para as Tuas promessas, ó Deus, de vida eterna. Nos ajude a considerarmos isso, Senhor, uma realidade plena nos nossos corações. Que nós vivamos de acordo com essa realidade, ó Deus. Que nós vivamos, ó Deus amado, de acordo com a Tua palavra. Para glorificarmos ao Teu nome somente, ó Deus. Nos livra, Senhor, de buscarmos a nossa própria vontade. Nos livra, Senhor, de buscarmos, ó Deus, os nossos próprios caminhos, os nossos próprios egoísmos, ó Deus. Nos livra, Senhor Deus amado. Que o Senhor nos dê graça, ó Pai amado, para que nós vivamos, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Nos dê graça, Senhor Deus, e guarda, Senhor, essa palavra, esses ensinamentos nos nossos corações, pois nós precisamos de Ti, Senhor Deus, e é por isso que a Ti nós recorremos, em gratidão, Senhor Deus amado, com o coração cheio de gratidão pela Tua palavra, Deus. No nome santo de Jesus nós te agradecemos. Amém.